mais ou menos a questão do ego, que conversamos ontem. Ela chama isso aqui, ou vamos dizer, é chamado o casco duro do ego. Esse sentido de sua própria pessoa se torna uma espécie de jaula, uma prisão que encerra você, que faz com que você esteja afastado de seu ser verdadeiro, de saber verdadeiramente, agir verdadeiramente, compreender verdadeiramente. É como se alguém o tivesse posto num casco muito duro e você fosse compelido de permanecer lá. Talvez. Esse sentir de sua própria pessoa, a concentração sobre si, o ver assim exclusivamente, se torna uma espécie de jaula, uma prisão que tranca você, que faz com que você esteja afastado de seu ser verdadeiro, de saber verdadeiramente, agir verdadeiramente, compreender verdadeiramente. É como se alguém o tivesse posto num casco muito duro e você fosse compelido de ficar lá. Esta é a primeira sensação que você tem. Depois você começa a bater contra o casco a fim de quebrá-lo. Algumas vezes ele resiste durante muito tempo. Mas, ainda assim, quando você começa a sentir isto, aquilo que você achou que fosse você, a pessoa fazendo as coisas e para a qual elas são feitas, a pessoa que existe e faz você ser o que você é. Bem, quando você passa disto para a consciência que isto é uma prisão que faz com que você não possa ser você realmente, então você fez um grande progresso e há esperança. Você sente assim sufocado, amassado, absolutamente trancado numa prisão sem ar, sem luz, sem abertura, e então você começa a empurrar de dentro, empurrar, a fim de que isto possa quebrar. E no dia em que isto quebra, no dia em que se abre, de repente, você entra na consciência psíquica. E então você entende. E então, realmente, se você tem um sentido de humor, você se ri. Você realiza a sua estupidez. Então, comece mais uma vez e talvez haja como ontem conversas a partir do texto. Então, esse sentido de sua própria pessoa deve ser, como ele falou ontem, não? Que se pensa ou sente que o universo inteiro está montado à nossa volta, existe por nossa causa, e nós estamos no centro de tudo, e tudo só mexe para nos ser útil, agradável, ou
ou para nos incomodar, então, quer dizer, este egocentrismo, esta incapacidade, não, de perceber o mundo como mundo realmente. E só vê um cenário para si. E a gente, o herói, está no primeiro plano que sofre ou está alegre, ou está atendido ou não está atendido, o que for. Então esse sentido de sua própria pessoa se torna uma espécie de jaula, uma prisão que tranca você, que faz com que você não possa ser realmente, saber realmente, agir realmente, compreender realmente. Sim. Qual a diferença entre saber realmente e compreender realmente? Compreender, você tem algo que você vê, o que vai para você, o que é colocado, e você deveria ter a capacidade de se identificar com isso e compreender isto. E realmente quanto menos centrado em si, quanto menos centrado egoisticamente, quanto mais aberto ou neutro ou impessoal ou inexistente, como a mãe falou ontem, e quanto maior o poder de sua identificação, tanto melhor você vai compreender a coisa. Saber, me parece, é algo que existe em você mesmo. O conhecimento dentro, o verdadeiro conhecimento, que não viria do objeto ou de um ato seu, mas que está, como eu disse, trancado em você. Que é o que acende em você e você sabe que coisa é assim. Mas eu acho boa pergunta. Eu queria, inclusive, sempre as enumerações que a mãe faz, o Shelby faz, são sempre muito significativas. Então, a primeira, ela diz que nós não conseguiríamos ser verdadeiramente ser verdadeiramente, depois saber verdadeiramente, depois agir verdadeiramente, compreender verdadeiramente. Então parece que é bem a sequência, não? O ser verdadeiro seria o ser a partir de sua substância, essência, independente de qualquer circunstância, de qualquer condição, de qualquer influência, você sendo aquilo que, segundo o plano divino, segundo a sua verdade, você tem que ser, e que você deve ser. Ou seja, onde você for, o que lhe acontecer, você é aquilo. Isso é ser verdadeiramente. E o segundo seria, então, saber verdadeiramente. Se você é verdadeiramente, você tem acesso a este conhecimento em si. Ele brota de você. Quer dizer, não é um conhecimento a partir da percepção de sua personalidade ou de você se situar dentro do quadro ou social ou profissional ou não sei, o ético mesmo, o que for, o religioso, e dentro disso você então ocupa uma posição determinada que lhe dá tais poderes, tais qualidades, você corresponde a isto, então não é isto, e nem tampouco um saber adquirido, lido ou aprendido através de estudos, o que for. Isto não é saber, isto são informações estocadas que eventualmente podem ser combinadas muito inteligentemente e representar um valor próprio, mas não é um saber. E todas estas coisas que você aprende, se elas não são afirmadas de dentro como verdadeiras por você, não se tornam realmente um conhecimento seu, mas é algo que
uma bagagem, como se diz, bagagem cultural, bagagem intelectual que você tem, então, que é muito bom ter, muito aconselhável, mas não é um saber realmente. Não, saber, por exemplo, todo o conhecimento do átomo, por exemplo, ou de matemática ou de física, amplamente, já foi conhecido ou já foi possuído na antiguidade, vamos dizer, na Índia antiga, ou na China antiga, no Egito antigo, certas coisas. Ainda se falava do átomo. Agora, não através de pesquisas tecnológicas, mas a partir de uma profunda intuição, diríamos hoje, através de uma proximidade, vamos dizer, como que ao plano original da criação. E uma percepção exata, perfeita, das leis do universo, das leis da vida, da existência. Então isso é um saber. Enquanto hoje sua pesquisa lhe dá tal resultado e você publica isto, e daqui a um ano e meio outro publica um outro livro que diz bom, então muito bom, mas já estamos mais adiante. Então realmente então, tem que corrigir minha coisa, vamos ver depois. Desculpa, uma outra coisa ainda mais nova ainda. Então isso não é saber, isso é um tatear. Tatear de uma coisa para outra e cada nova coisa desfaz a anterior, ou apenas diz que é a base para a nova coisa. Então saber é algo que só pode botar do ser. E se alguém não é realmente, ele não pode ter um saber. Ou só uma vez ou outra, alguma intuição que venha, mas nada seguro. Nada que se possa basear em sua vida. E terceiro, então, seria agir a partir daquilo que se é e que então se sabe sobre si e sobre o mundo, e sobre o seu lugar no mundo, e seu papel no mundo, se pode começar a agir verdadeiramente. Até lá, você faz qualquer coisa. E deve fazer qualquer coisa, porque nós não podemos ficar parados, é óbvio. Mas a mãe diz, não é? Diz no outro trecho, então, você faz algo provisoriamente de acordo com sua compreensão da situação, com suas capacidades, sua boa vontade, você faz a melhor coisa possível, sabendo que não é a coisa. Então, nisto de saber que não é a coisa, aí talvez seja a atitude que nos cabe amplamente. E essa atitude quase ninguém tem. Mas todo mundo sangrentemente se coloca naquilo que faz e diz que é isso mesmo. E nem supõe, nem imagina que possa não ser. Então cria as energias falsas, as tensões, porque não tem base, não tem centro que ainda vive o faz amplamente. Esse centro em si, ou já está ali? Esta era a segunda linha. Então vem o último, compreender verdadeiramente. Que com que você tendo estas, digo, segurança é uma palavra perigosa neste contexto, porque segurança é o que todo mundo quer e que é prometido por tudo. Mas digo, segurança interior, segurança central, esse estar repousado em si. Repousado de tal maneira que você pode fazer mil coisas sem sair de seu centro, nesse sentido. Está bem colocado. Então isso lhe dá a liberdade de compreender as coisas que estão fora de você.
compreender, inclusive, como coisas que são você, de certo modo, e são parte de sua existência. Então não é ou ele é agradável ou agressivo ou desagradável ou de conformidade ou não de conformidade, mas você só vê. E, como digo, esta atitude como que interiormente relaxada ou elástica, não sei, então, estar livre dentro. Isso possibilita a percepção livre dos outros e das coisas. Então, tudo isto não nos é possível enquanto estamos no casco do ego. Então, tudo isto não nos é possível. E como todo mundo, no entanto, vive e fala, se afirma e busca e se relaciona e influencia a cada momento todos os outros, então é uma confusão tremenda por isso. Porque, na verdade, ninguém tem autoridade para isso. Se ele soubesse isto, ele dizendo, bom, é uma condição que tem que aceitar, porque por enquanto não estou mesmo dentro, mas cuidado, e vamos assim, não tão frescamente e juvenilmente a toda hora, assim, nos metendo nas coisas, mas então melhoraria muito, não é? Não é o caso. Aí vem o vital, vem o temperamento, vem a ambição, vem a vaidade, vem o desejo, especialmente, não é? Que nos puxam. O medo. Então, a primeira sensação que se tem, então, como se alguém nos tivesse posto num casco muito duro e nós fôssemos compelidos a ficar aí. Esta é a primeira sensação que você tem. Depois, então isso, quando você tem a sensação, você já tem a sensação do casco. Você está encerrado, está trancado, está sem ar, está sem visão, está sem espaço, está sem compreender, sem ver. Então isso é muita coisa. Você não mais tão naturalmente vive como você começou a viver. E como você vê a maioria das pessoas vivendo. Você não se desconfia, mas você já percebe que não é isto. E depois, então, você começa a bater contra o casco, a fim de quebrá-lo. Você não aceita. E não só aceitar, mas algo em você que é profundamente vital, vital não seria de vitalidade, uma vitalidade psíquica, eu diria, uma vitalidade de ser, uma necessidade de ser verdadeiramente. Não admite, não pode, impossível ficar nisso, impossível. Então, eles, muitas vezes, isso demora muito, resiste bastante. Mas eles ainda assim, mesmo resistindo e você não conseguindo já, quando você começa a sentir isto, que o que você achou que fosse você, a pessoa fazendo as coisas e para a pessoa para a qual as coisas são feitas, a pessoa que existe e faz com que você seja o que você é. Bem, quando se passa desta consciência, que é uma prisão que impede que você possa ser você realmente. Então, quando se percebe isto, você fez um grande progresso. E há esperança. Você sente a si mesmo sufocado, amassado,
absolutamente trancado numa prisão, sem ar, sem luz, sem abertura. Então você começa a empurrar de dentro, empurrar, 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 de modo que a prisão possa quebrar. E no dia em que ela quebra, neste dia em que ela se abre, de repente você entra na consciência psíquica. E então você entende. E então, realmente, se você tem um senso de humor, você se ri de si. E você realiza a sua estupidez. Hein? Você realiza existe em português também com a expressão, mas não é muito usada. Como que você percebe afirmativamente? Torna real. Não. Você? Sim. Torna real para você próprio. Sim, assim. Sim, o contrário de... Você desrealiza, não? No sentido externo ou concreto. Ora, como sempre, ela é total, não? Quer dizer, ela aqui nem admite estágios intermediários. E a maioria, penso eu, quando começa a sentir a prisão, talvez vá um tanto além, para ter um tanto mais de espaço. E quando a coisa está mais ou menos razoável, por assim dizer, e com algum enfeite especialmente, então o próprio ego já diz, bom, já é bastante, e tanto sofrimento a gente tem que ter também, senão não sente bem a vida, e todo mundo tem isso. Os grandes sempre sofreram bastante, não? Então, o caminho, sem isso não amadurece. A vida é uma grande escola, tem que apanhar mesmo. E você fica. E não vai até o fim. Nos textos, não me pareceu bem desses textos de oração e meditação, que é um grande perigo, um dos maiores perigos, tomar um estágio intermediário como definitivo, como aquele que deve ser. Quer dizer, ir galgando, ir adiante, ir avançando. E chegando num estágio X em que as coisas melhoraram realmente. E você talvez encontre, não sei, companheiros, ou encontre condições razoáveis de existir. E já cansou um pouco do esforço e então você diz, bom, então parece que eu cheguei, ou é aqui, e basta, ou não sei o que. Aí você não entrou na consciência psíquica, não. Você entrou na consciência da preguiça. Que para ir até onde que ela diz aqui, não? Pressionar e empurrar e bater até realmente quebrar o casco. E de repente vem uma luz totalmente diferente. Não sei. Aí é um trabalho bastante insistente, bastante forte mesmo. No fundo, a sua pergunta foi respondida, não é? Tipo, no momento que você quebrou o casco e tem essa consciência psíquica, chega lá, você chegou ao centro. Então é todo um trabalho de desfazer o ego, desfazer as suas sugestões, movimentos,
montagens, autoconsiderações. Agora, é interessante, nós falamos sobre isso já várias vezes, mas sempre é bom repetir. Sri Aurobindo, a mãe e outros também afirmam que o ego é primeiro necessário, é indispensável para a formação de um eu, de uma individualidade. Que nós estamos vindo debaixo de uma consciência mental tão ainda envolvida, tão presa aos sentidos nos animais, estamos vindo de lá. Que lá não existe individualidade, uma consciência que vê a si e se vê diante dos mundos e com a capacidade de avaliar, querer, decidir, acolher, resistir, o sim, o não e tudo mais. Isso o animal não tem livremente, só tem a partir de instintos. Ou de hábitos criados, os animais criam hábitos. Mas, então para se sair desta esfera e não ser apenas um carneirinho rolado para lá e rolado para cá e agora preso aqui, depois solto, depois quando está na hora, então vai o cachorro e vai recolhendo você senta aqui, você faz aqui. Agora uma mãe que leva para a natação, depois sobe em casa, ela vai dormir, ela vai comer, ela vai tomar banho. Então, assim nós começamos todos, e temos que começar, é óbvio. Isso começa a partir do momento que a criança nasce. Começa antes mesmo, não é? Durante a gravidez mesmo. Se você, não sei, se ele você não agir contra aquilo que organicamente seu estado requer. Se você agir contra isso, você já vai opondo, já vai condicionando, não é? Depois, eu acho que realmente é a partir do primeiro momento. É algo muito sutil, não? De um lado, saber que ser depende de nós inteiramente para poder existir. E por outro lado, não se aproveitar, como que aproveitar esta condição de não poder assumir assim ainda em nenhum sentido. Apenas poder receber, não se aproveitar disso em pouco. Isso é coisa delicadíssima realmente, não? O respeito. É, o respeito profundo em todo sentido. Com tudo na natureza. Com tudo na natureza. É, nós falamos das crianças agora, bebê, sei. Normalmente a gente inverte o papel, né? A criança começa sendo a dependente, depois nós passamos a ser o dependente dos filhos. Nós é que passamos a ser o dependente de sermos úteis. Você continua trabalhando ali. Olha, a maioria já não precisa mais e a gente continua agarrado aqui. A maioria, no momento em que a criança nasce, já é dependente dela. Já é o dependente dela. Já está agarrado nela. Bom, outro capítulo. Mas, em princípio, o ego é necessário, então, a pessoa justamente não se submetendo ao que é oferecido, mas afirmando seus gostos, suas inclinações, suas necessidades, erguendo-se contra as pessoas, contra a natureza, contra uma condição de época, contra tudo eventualmente, para nascer como consciência individual e para se construir a si. Assim, me impressionou muito o Jean Gebse, um pensador alemão que conheci pessoalmente e a quem devo muita percepção das coisas. Ele escreve num livro sobre Ulisses, já contei, Ulisses na sua viagem, não, perigosa, assim, enorme, que chega um momento em que
o navio afunda e só tem mais uma tábua para se salvar. E o mar está furioso e tudo está como que contra ele. Os deuses se reuniram e estão agora como que acabando com ele. E nesse momento ele se revolta interiormente e pela primeira vez ele fica furioso, uma ira como que de dentro, uma ira grande. E como que diz, o que é isto? Eu sou Ulisses. Eu não tolero, eu não aceito. Isto não pode ser a verdade. Eu sou Ulisses. Eu não sou uma tábua, não sou um cachorro, não sou um rato. Então o Gibson diz, é como se aí a consciência individual nascesse naquele momento. Através desta ira sagrada quase de um auto-nascimento, de não aceitar, não tolerar o que é feito com ele. Isso me impressiona profundamente, acho muito verdadeiro, muito real. Isso a maioria não tem. Ou covardemente vamos em termos interiores, se adapta e se deixa manobrar, ou então histericamente protesta. Mas nenhuma das duas atitudes resolve. Não está do centro acordando, se colocando e enfrentando realmente ele sozinho. O mundo contra ele, a natureza contra ele. Ele é salvo, naturalmente. Quando se fala de Deus, Sim. quando se fala do mundo, eu acho que é difícil. É difícil se atender a minha igreja, porque você não sabe aqueles dos deuses, por exemplo, que eles são os deuses da antiguidade, eles são... Não, você está numa linha totalmente errada. Porque, veja, o que acabamos de falar, o saber, você disse, você não sabe, justamente. Ele perguntou, o que é o saber? Então eu expliquei, o saber nasce de seu ser verdadeiro, é algo que está em você, não é algo que você percebe por fora, ou aprende, ou mentalmente, talvez nem possa formular mentalmente. Então, esse saber lhe diz a que você se entrega, quem você se entrega. Antes disso, não tem sentido você se entregar, realmente, a nenhum poder do mundo, nenhum. Aí, você tem que se autorregular, sem dúvida nenhuma. Verdadeira, aí, perceber não é a palavra certa. Esta consciência, você não duvida e você não precisa de argumento mental, até você aceita que talvez não todo mundo compreenda ou acha certo, legal, ou não tem nenhum problema. Você sabe o que você faz, você sabe. Mas não há ninguém que lhe diz o que é ou explica. Sim. A atitude que teve diante daquela situação, me veio assim a atitude que caso que seja quando a morte que veio a família dele. Sim. Diferente. Uma outra Não. origem, né? É diferente. Quer dizer, assim, no sentido de não se entregar, Sim. eu acho que há uma semelhança, mas é uma outra atitude, né? Diferente. É um outro grau de consciência. No caso de Ulisses diríamos, a consciência divina, vamos dizer, no ser humano acordando pela primeira vez em sua plenitude e se sabendo indivíduo, se sabendo com a força de enfrentar o mundo, com a missão, diria quase, de no mundo representar uma consciência, ser uma consciência no mundo, ser uma força no mundo. E Savitri, esta questão é uma questão secundária. Ela
ela é a consciência divina, ela sabe que é. Ele não sabe, ele só diz, eu sei que sou Ulisses, eu sou um homem, eu não preciso tolerar isso. Eu nasci para eu me colocar no mundo, para eu agir no mundo e para eu moldar o mundo. Eu tenho essa força, esse poder, para isso não sei. Ela não. Ela sabe que ela é diretamente a vontade divina. Eu sou humano. Tinha consciência. É. No caso dele, se identifica o ego. O que se forma nesse momento é o ego. Quer dizer, ele não vê mais, vamos dizer, quem vence o ego, eventualmente naquela situação, diria que tua vontade seja feita. Se é o momento para eu morrer, eu sentir que é isto, então eu me entrego. Então, nesse momento, a tua vontade quer que esta pessoa deixe de existir. Tu sabes. Eu não lutarei. Se eu sei que não é que eu devo lutar, porque me é dado ainda fazer algum trabalho, algum serviço aqui, então lutarei. Mas não tão explosivamente, tão instintivamente me revoltando contra tudo, não aceitando. Porque na entrega a primeira coisa é a aceitação total. E dentro disso saber qual é meu movimento dentro disso. Justamente esta revolta, esta afirmar-se inteiramente contra o mundo. Isto é bem a questão do ego. Isto desperta, isto acorda, não? Isto, você olha diferentemente, você sente diferente, você se coloca diferentemente. Não? E a partir daí também a vida se torna muito interessante. E você vai adquirindo o que você quer, precisa. É a procura de Faustos, não? É bem isso. A procura de sua, na verdade, algo mais profundo dentro dele, mas que caminhada de zigue-zagues e de coloridos e tudo mais, não? Em que ele mergulha, em que ele se lança, o que ele tenta, se vende até o diabo, não? E tudo esta afirmação total da individualidade, do poder da individualidade. A mãe depois diz, quanto mais, então, melhor você constrói sua individualidade, e quanto mais completa, complexa, rica, poderosa, brilhante ela se torna, tanto mais difícil depois abdicar ela e entregá-la. Mas uma vez que esta entrega é feita, então se oferece ao divino um instrumento de uma tremenda utilidade e versatilidade. Então, como se fosse a base, né? A base. o quê? O ego é como se fosse a base. É. Que tem que ser formado. Tem que ser formado. Sim. Quer dizer, é um meio de crescimento de individualidade. A estrutura. O ego, vamos dizer, não é a sua estrutura. O ego seria como a armação nos cais, não? Cais? No porto-cais. Nos cais. A armação que você monta para construir um navio. O navio é a individualidade verdadeira. A outra coisa é só a armação para isso. Não é a estrutura do navio. Não. A mãe mesmo disse, porque você está indo mais adiante na reunião, que a necessidade disso vai construir o indivíduo. Então depois ele pode se despojar do ego, mas se não há ego, ele vai se despojar de quê? Ele vai encher de ideias coisas. Se ele não tem armação para. É como se fosse o estilo. Ele vai encher com o que isso? Né? Ele tem que montar o que ele vai depois. Então ele se despoja das coisas falsas que estão ali. Então depois ele poder preencher.
Tá? Sim. Quer dizer, primeiro precisa formar o Para indivíduo. poder entregar alguma coisa, tem que construir. Ele vai dar o que se ele não tem nada? Vai jogar para o que se ele não tem nada dentro? Tem que. Tudo bem, deixa o indivíduo, né? Mas nem precisa se preocupar muito, porque A gente não o tem ego que se preocupar. cresce. Na hora Cresce de automaticamente. A preocupação é quando vai formar o outro. Até lá, deixa o ego crescer, não faz mal não. Aí vai ter o que tirar. Olha, a questão aí sim, eu concordo com você. Criar um ego grande, isso não é fácil. Forte. Porque custa Forte, esforço, grande, não é? né? Quer dizer, grande digo no sentido de fazer de si uma personalidade de muitas posses, de muitas... Isso é outra vez como falamos antes, com a luta contra o ego depois. A maioria fica no estágio intermediário, onde a coisa não dói mais tanto e onde as coisas são razoáveis. Mas ninguém é muito ambicioso. E, nesse sentido, é bom ser ambicioso. Para adquirir muito. Continua a aprendizagem sobre o ego. Então alguém falou aqui do nó do ego. Então a pessoa pergunta, doce mãe, o que significa o nó do ego? Nó, bem, é uma imagem, entende? É algo que se apega a você e prende você totalmente como o nó bem feito de uma corda. Então é sempre dito que a fim de progredir verdadeiramente, a primeira coisa a ser feita é cortar o nó do ego. Isso é muito expressivo e dá uma boa imagem, não é? Se é amarrado, se é encerrado em si, preso, como em uma prisão, através de nós que, prendendo todas as partes do ser, as unem. É isto que produz uma coesão, mas ao mesmo tempo é uma limitação, é um limitar. Você não pode receber todas as forças que você gostaria de receber. Você está encerrado neste casco feito de um montão de nós na corda que prende você. Doce mãe, como nós podemos cortar o nó do ego? Como cortá-lo? Pegue uma espada e golpeie o nó. E o pessoal ri. Quando você estiver consciente dela, porque comumente não se é. Nós pensamos ser bastante natural e normal o que nos aconteça. E de fato é bem normal. Mas nós pensamos também que assim como as coisas acontecem, que isto é bastante bom. Então, para começar, nós temos que ter uma grande clareza de visão para percebermos que nós estamos encerrados em todos esses nós que nos prendem como uma escravidão. Então, quando nós temos consciência que há alguma coisa totalmente e
estreitamente fechada aí, tão estreitamente que em vão nós tentamos movimentar-nos. Então, nós imaginamos que nossa vontade seja o gume muito afiado de uma espada, e com toda essa força nós golpeamos este nó, na imaginação naturalmente. Nós não realmente pegamos uma espada. Isto produz um resultado. Naturalmente, você pode fazer esse trabalho do ponto de vista psicológico, descobrindo todos os elementos que constituem este nó, toda uma constelação de resistências, hábitos, preferências, tudo aquilo que mantém você tão estreitamente fechado. Então, quando você se torna consciente disto, você pode se concentrar e chamar a força divina e a graça e golpear um bom golpe nesta formação, nestas coisas tão fechadamente mantidas assim, que nada pode separá-las. E, naquele momento, você tem que decidir que você não mais dê ouvido a estas coisas, que você ouvirá somente a consciência divina e não fará nenhum outro trabalho a não ser o trabalho divino, sem se preocupar com resultados pessoais, livre de todo apego, livre de toda preferência, livre de todo desejo de sucesso, poder, satisfação, vaidade, tudo isto. Tudo isto tem que desaparecer. E você deveria ver somente a vontade divina encarnada em sua vontade e fazendo-a agir. Desculpe. Encarnada em sua vontade e fazendo com que você haja. Então, nesse sentido, você é curado. Então, a imagem de que o ego seria aquilo que realmente, como vimos ontem, dá coesão, quer dizer, forma como que uma personalidade, não é mais uma coisa desmanchada, uma coisa espalhada, uma coisa que se compõe de mil movimentos padrão e 1000 elementos emprestados e mil coisas compradas e 1000 coisas impostas, que não forma nada absolutamente, é só um amontoado de elementos, o que a maioria de nós é ainda, não é ainda nem personalidade de ego realmente. E então o ego faz com que essas coisas sejam juntas, sejam juntadas, sejam como que formando um corpo próprio, como formando uma unidade. Mas é uma unidade que não se automantém, porque ela não é verdadeira, ela não cresceu, ela não tem raiz, e não tem nem objetivo, não vai ter uma copa. Então é algo que tem que ser amarrado junto à força. Então a força é sempre este impositivo eu faço, eu penso, eu sofro, eu quero, eu vou. Então isto
Isso é o que cada vez amarra a coisa de novo. Ou, como eu disse, aqui faz um nó, mais um nó para ficar bem firme as coisas. Então, no fim, são uma porção de nós feitos que nos atam totalmente. E, como eu disse, elas realmente juntam as partes do ser. Mas é este juntar a força. Você tira a corda, ou corta a corda, cai tudo aos pedaços. O que então justamente acontece em crises, não? De repente, a gente cai aos pedaços. Não tem nada que nos deixa unidos em nós, ou coesos. Então, aí isso é importante, não? Então, diz, ao mesmo tempo, isso é uma limitação, é um limitar, algo limitante. Você desta maneira não pode receber todas as forças que você gostaria de receber. Porque você aqui só escolheu certas forças ou que você pôde pegar, ou que você achou interessante pegar, ou que se ofereceram, ou que prometeram que você tenha sucesso, ou que você possa utilizá-las, ou que você vai receber alguma coisa. Então você pegou as coisas que mais prometeram, por assim dizer, o que estava à mão. Mas quanta coisa que não se ofereceu, que você nem percebeu, que está chamando, se oferecendo. E uma vez que você fez sua formação de ego difícil, você não pode soltar os nós, porque você cai aos pedaços. Então como você vai receber as coisas que não tem nada em comum mais com aquilo que você amarrou aqui? Coisas diferentes, coisas maiores, coisas simplesmente diferentes primeiro. Quer dizer, o que ontem foi falado, não, da identificação, da compreensão, etc. Tudo isso, então, não é possível. É possível somente num sentido bem estreito. Quer dizer, o que estaria afim, o que se submete a esta condição, então poderia ser aceito. E a outras coisas todas não. Então a pessoa pergunta como cortar o nó do ego. Então dá uma imagem primeiro que parece meio infantil mesmo. Pega uma espada e dá um golpe para cortá-lo. E depois ela fica nisso, embora todo mundo se ri, ela fica nisso e explica. E fica mesmo um recurso verdadeiro. Um recurso que nossa imaginação produziria, ou em que ela nos ajudaria. Mas diz ela, a primeira coisa, não, que seria necessária seria tornar-se consciente deste nó, destes nós, desta prisão, desta amarra, desta falta de movimentação, de falta de liberdade, falta de abertura. Então ela diz, porque comumente não se tem consciência disto. Nós pensamos assim que todas as coisas que nos acontecem, que isso é normal, que isso é natural, tem que ser assim. Assim, bem a coisa com criança, né? Quer dizer, nosso lar nos parece assim inteiramente natural, supranatural, por assim dizer, quer dizer, mais do que natural. E a referência, vamos dizer, aos pais é uma referência tão segura, tão simples, tem que ser primeiro, porque se nós duvidássemos, nós nem poderíamos crescer aí. Que nós não avaliamos nossos pais, vamos dizer, como pessoas com tais e tais qualidades ou defeitos, ou etc. Absolutamente. Primeiro, não. É a mais segura referência. Enquanto se a gente olha de fora, agora, não digo necessariamente a nossos pais, mas não,
entrar nos pratos de ninguém, nos pratinhos de ninguém. Mas se a gente olha assim para pessoas simplesmente que têm família e olha quem é esta mulher e quem é este homem, o que eles representam em termos de consciência, de si só. Que trabalho estão fazendo consigo? Qual é a sua oferta às crianças? Que consciência têm eles de educação, no mínimo? O que estão fazendo para crescer? Então, assim, quase exclusivamente se deve dizer, não tem consciência de si, não tem consciência de nada, nem imagina que se possa ter. E nem desejam ter consciência alguma. E quando tem algum movimento nesse sentido para eles, eles se trancam, eles rejeitam. Não querem. Isso é a grande maioria. A grande maioria. E nossos pais possivelmente não fazem exceções. Não fazem. Então é isso que ele diz. Você pode fazer o trabalho com a espada se você tem consciência dos nós do ego. Ou se você acha que você assim, como você é totalmente justificado e certo e tudo está em ordem e as coisas têm que ser assim mesmo. Então, não tem jeito. Não pode cortar nada. Porque não tem espada. A espada é a consciência. A consciência aguçada. E ela disse uma segunda coisa psicologicamente muito real. Ele diz, não é só que nós pensamos que isso é natural, assim como as coisas são, mas também que assim como são, a coisa está bastante boa. Está bastante boa. Então isso impacta o movimento. Se a gente é satisfeito com o estado como está, então como sair dele? Só se isso começar a nos incomodar, a nos doer, a nos ficar intolerável, insuportável para nós. Aí está na hora. Aí tem chance de sair. Se nós achamos bom assim como está, ele diz, então, a primeira coisa é que a gente deve ter uma grande clareza e visão para se tornar consciente que se está encerrado nestes nós todos que nos mantém numa escravidão. E depois, então, se pode imaginar que a nossa vontade seja um gume muito afiado de espada. E agora, com toda a nossa força, nós golpeamos este nó. Então, isso produz um resultado. Mas que talvez não corte tudo de vez. Aí a gente tem que ter uma força enorme e tem que ser um momento muito especial, né, para conseguir isso, né, tudo de vez. Mas no mínimo, feriu o nó. Ele não consegue mais estar junto. É a coisa vai então, aos poucos, né, caindo. Mas aí tem muita gente que se assusta, né? Então pega os negócios e pede aí uma corda da vizinha e vai amarrando mais uma vez, não de novo. Aí então fica pior ainda. A menina com a cabeça na nuvem, não é? Quando o vento soprou a nuvem, assim, assustou tanto que por tudo pediu que a nuvem ficasse outra vez na cabeça, não é? Botou na cabeça outra vez. Aquele outro texto, ele falava que havia nesse momento de abertura para o discípulo.
estou pensando qual a imagem que ela usou. Aí foi o casco, o casco que é quebrado ali dentro. Que você empurra até que ele quebre. Quando ele quebra, é outra imagem, não? O casco que nos encerra, os nós que nos prendem, mesma linguagem. Nesse momento, aí outra vez a mesma coisa que eu disse agora, e falei ontem, me parece. Que dificilmente isso é feito de vez, que dificilmente alguém chega instantaneamente à consciência psíquica. Ela diz, então nesse momento você chega à consciência psíquica. Você entra nela. Acho que cada um tem que, dependendo da força de cada um e da ajuda que ele tem também nisso. Ou ele consegue de vez, deve ser raro. Ou então, no mínimo, porque se você fere um ovo, mesmo que não quebre todo, não se fere, ele é inutilizável. Agora pode ser ainda chocado. Agora só tem a questão de como quebrá-lo totalmente, fazer a abertura total. Aqui ele não fala de consciência psíquica, não? Só fala, eu diria indiretamente sim. Porque de repente você vai ter a força, e seu único esforço vai ser, como diz, chamar a força divina e a graça. E não mais, você deve se decidir, então, nesse momento em que você corta isto e fica livre, que você não mais vai escutar estas coisas, mas que você vai ouvir somente a consciência divina e não fazer nenhum outro trabalho a não ser o trabalho divino sem se preocupar com resultados pessoais, livre de todo apego, livre de toda preferência, livre de todo desejo por sucesso, poder, satisfação, vaidade, etc. Então, se você consegue isto, só pode ser a consciência psíquica que lhe dá a força, ou só a luz para isso, não? Para o movimento. Isso preenche, né? Isso para? Isso preenche. Sei. Preenche. Preenche, em que sentido? Que não fica mais nenhum desejo, nenhum Não, no lugar outra... do nó tem essa vontade, essa determinação. Isso eu digo. Não resta mais espaço para outra coisa. Sim. Enquanto se não é preenchido por essa energia, fica um buraco. Esse buraco não fica, com certeza. Porque tem tanta coisa que quer se colocar aí. Sim, não substitui. Sim. Pela corda do vestido. Sim. Sim. Mas possivelmente se você chega ao momento de golpear e ser tão bem sucedido que a coisa cai realmente, inimaginável, vamos dizer, que nesse momento com que você perca a consciência e que agora você outra vez é um joguete de outras forças. A própria vontade que fez com que você tivesse a força de golpear, ela vai deixar que você seja tomado por outras coisas. Mas tudo é possível, não? E umas misturas talvez se produzam inicialmente.
porque realmente o que ele diz depois, né, são as coisas tão difíceis que quem de nós está no ponto, realmente? Em quem isso se ergueu simples e naturalmente, como algo natural, como diz. Você então somente fará o trabalho divino sem se preocupar com resultados pessoais. Você será livre de todo apego, qualquer um, e não exclui nada, livre de toda preferência, livre de todo desejo de sucesso, poder, satisfação, vaidade, tudo isto. Então, sim. Porque como antes diz, a gente se acostumou, não só acostumou a isto, que parece natural, mas a gente estava achando isso bom. E isso é talvez o maior obstáculo mesmo. Que nós estamos satisfeitos com isso. Talvez que isso foi cortado e poderia cair. Estar identificado com isso e nisto ver a nossa condição faz com que automaticamente a gente pega os pedacinhos e junta de novo, ou no mínimo com alguns fica. E ele diz, tudo isto deve desaparecer e você deve agir, você deve ver somente a vontade divina encarnada em sua vontade e fazendo com que você haja. Que a sua vontade deve ser uma vontade então não mais egoísta e deve ser entregue, aberta ao divino. Então a vontade divina pode ser, como ele diz, encarnar uma vontade humana e agir nas condições humanas e dentro da esfera humana. Você então é um poder do divino. Então desta forma você é curado. Alguma coisa sobre esse texto? Ok, podemos ir para o próximo ainda. Que atitude que nós deveríamos tomar para sairmos do ego? Atitude, pergunta ela, é muito mais uma vontade, não é? Você deveria querê-lo. Você pergunta o que se deve fazer? O meio mais seguro é dar-se ao divino. Não tentar puxar o divino para si, mas tentar dar-se ao divino. Então você é compelido, pelo menos, de sair um pouco de si mesmo. Comumente, não é? Quando as pessoas pensam divino,
a primeira coisa que fazem é puxá-lo, tanto quanto possam, para dentro de si. Então, geralmente, não recebem nada, absolutamente. Aí, elas, as pessoas, lhe dizem: eu chamei, eu rezei e não tive a resposta. Não tive nenhuma resposta. Nada veio. Aí você pergunta: você se ofereceu? Se ofertou? Não, eu puxei. Não. Então, é por isso que não veio. Não que ele não veio. É quando você puxa, você fica encerrado, trancado em seu ego. Isto levanta um muro entre o que deve ser recebido e você mesmo. Você se coloca numa prisão, então você fica admirado que em sua prisão você não sente nada. Prisão e mais ainda sem janelas para a rua. Lance você para fora. A mãe abre suas mãos. Dê-se sem manter nada, sem reter nada, simplesmente pela alegria de se dar. Então há uma chance de que você possa sentir alguma coisa. O começo é muito bom, não? Quando a pessoa pergunta que atitude que nós devemos assumir para sairmos do ego, ele diz: atitude é muito mais uma vontade, não é? Como antes ele diz, é a nossa vontade que é a espada que golpeia o nó do ego. Então, não é uma atitude, mas é uma concentração de energia que está a seu dispor, você a usa para se libertar. E ele então aqui fala do meio de entrega, não? O meio mais seguro é dar-se ao divino. Não tentar puxar o divino para si, mas tentar dar-se ao divino. Aí você, no mínimo, é compelido para sair um pouco de si. E normalmente, quando as pessoas pensam no divino, a primeira coisa que fazem é puxá-lo tanto quanto possam para dentro de si. Então, geralmente, não recebem nada absolutamente. Que puxar o divino para dentro de si. O que significaria isto? O que sugere isto? Outra forma de ser. Mas, vamos dizer, como se... O que significa isso em termos práticos? Como se produz isso? Como isto se produz? Todos nós vivemos em certas circunstâncias e temos certos problemas, cada um tem os seus.
E então você chama o divino para resolver seu problema ou sua situação conflituosa, ou como for, segundo aquilo que você vê como certo. Se não é assim, então ele não veio, não fez nada. Como se já estivesse dando ordem, né? Não, Está ordenando aquilo que a questão nem é essa. O divino até aceita ordens. É uma graça, não? Infinita. Mas a ordem servir ao ego e resolver as coisas segundo as pessoas gostam ou querem que seja resolvido, isso ele não faz. Isso significa puxá-lo para si. Isso aí de si seria dizer, eu não consigo mais ir adiante. Que tu resolvas, meu caso. O que acontecer vai ser o certo, vai ser o bom. Não faço mais questão de opinar, de insistir, de ter a regência da coisa. Isso seria sair do ego. As pessoas normalmente fazem isso. O filho doente, então rezam para que o filho, ou fazem missas para que o filho seja curado, ou coisas do tipo. Isso significa puxar o divino para dentro do ego. No caso da aspiração, se puxa também. A aspiração verdadeira não puxa. Quanto mais você aspira, tanto mais a chama queima alto. A aspiração é em movimento para cima, não é movimento de puxar para baixo. Você pode aspirar a puxar para baixo, é uma outra questão. Mas a aspiração em si não tem isso, não. Ela é apenas a chama. Um doce. É um ofertar-se. Ou é uma parte em você que se oferta no mínimo, algo em você que se oferta. Talvez não seja todo o ser. Isso é sempre a questão. Porque somos compostos de muitas partes, não é? Cada parte está em outro adiantamento, outro estado de maturação, outro ponto da caminhada. Então, as mais avançadas conseguem os movimentos necessários. Mas com isso não é dito que justamente que seja o todo, não? Que está indo. E no fim, mais uma vez, não diz essa atitude de entregar-se, lance a si mesmo para fora, dê-se sem reter nada, simplesmente pela alegria de se dar, não para obter algo. Vamos fazer do movimento para o divino uma transa, uma negociação. Eu dou e quero algo de volta. Então, se eu quero algo de volta para uma outra pessoa, é querer algo de volta. Mas dar-se pela alegria de se dar. Então é uma chance, desta maneira, que você sinta alguma coisa.